Muito bem, pessoal, estamos juntos aí para mais um encontro dos bastidores do Excel, onde nós vamos passar para vocês hoje algumas dificuldades que possamos encontrar durante a elaboração das nossas planilhas. Esse é o objetivo dos bastidores. Nós vamos agora inserir uma coluna. Eu esqueci de inserir uma coluna colocando a função dos meus funcionários na minha folha de pagamento. A planilha está quase pronta, eu esqueci uma coluna, como que eu faço? E também, quando eu errar um valor inteiro de uma célula, ou um conteúdo inteiro de uma célula, como que eu faço para apagar? Mas e se eu não errei tudo? Errei só parcialmente, uma parte, ou seja, uma parte do conteúdo da célula. Eu preciso apagar ela toda? Como que eu faço? Vamos lá para o nosso PC para ver como que a gente desenvolve isso. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Dê seu like se você gostar. Um grande abraço. Muito bem, pessoal. Estamos aqui hoje com mais uma aula dos bastidores do Excel. Uma planilha na tela que nós fizemos na última aula. E hoje nós vamos ver assim, eu quero inserir uma coluna, quero inserir uma linha, quero apagar conteúdo, quero corrigir conteúdo. São detalhes que acontecem conosco durante a elaboração de uma planilha, que às vezes a gente fica em dúvida e atrasa um pouco o nosso desenvolvimento. Então vamos ver como que faz isso para que nós possamos aprender definitivamente. Quando você precisar, recorra sempre a esse vídeo. Não precisa ficar guardando na sua cabeça. Tem um vídeo lá, o vídeo número 14 do G-Vitor Cursos e Tecnologias, que mostra esse detalhe. Eu vou lá ver. Então vai ficar para você aí sempre que precisar, tá ok? Vamos lá então. Eu tenho essa planilha aqui. E depois eu tenho aqui no título ordem, nomes, depois logo lá vem salários, nos títulos principais. Eu quero colocar a função de cada um dos meus funcionários. Eu tenho que abrir uma coluna entre nomes e salários. Se eu quero abrir uma coluna depois, aqui do nome, eu tenho que posicionar o cursor aqui. Então, olha onde que eu estou posicionando, em cima da coluna C. Eu clico aqui, ficou selecionada a coluna C, e clico do lado direito do mouse e venho em inserir. Como está selecionada uma coluna, ele entende quando eu clicar aqui no inserir que eu quero inserir uma coluna. Quando eu clicar, vamos ver? Pronto, olha aí, eu vou clicar aqui para desfazer a seleção, inserir uma coluna. Note que a coluna que ele inseriu, à direita da coluna B, é da mesma formatação, do mesmo tamanho da coluna B. É sempre assim, é sempre do mesmo tamanho da anterior. Ele entende que eu quero assim. Mas eu não quero assim, eu posso então redimensionar a minha coluna, diminuir um pouquinho, porque aqui nesse item aqui, eu vou escrever função. A função que o meu funcionário desenvolve na empresa. Só que vocês estão vendo que aqui é uma célula, aqui é outra célula. Então vamos mesclar. E olha o que aconteceu, que bonitinho quando eu mesclei. Selecionei e mesclei. Vou dar um Ctrl Z para desfazer o que eu fiz. Seleciono com a cruzinha branca no meio da célula. Perfeito? Mesclei e centralizei. Olha que legal. Agora eu posso escrever aqui a função do José Alfredo. Não é? O José Alfredo, ele é técnico em laboratório. O Marco Antônio, ele é enfermeiro. O João Carlos é médico. Alberto Sintra é auxiliar de enfermagem. O Tolentino de Jesus tem funções administrativas. Olha o que aconteceu.
a palavra administrativo não coube. É só eu vir aqui, ó, entre a coluna C e a coluna D, aquela cruzinha apontando para uma setinha para um lado para o outro, e eu aumento, não é mesmo? Eu vou manter do lado esquerdo aqui, né? Desse lado esquerdo mesmo, o alinhamento das funções. E vou também, vocês podem ver que eu errei a função do Alberto Sintra. Ele não é auxiliar de enfermagem, ele é chefe de enfermagem. Então o que acontece? Eu errei isso daqui. Eu tenho que mudar. Se eu clicar com o cursor no meio da célula, eu já posso escrever tudo de uma vez. Aqui, ó. Vou dar um Ctrl Z para que vocês possam ver. Estava escrito auxiliar de enfermagem. Eu seleciono aqui e coloco. E simplesmente escrevo por cima. Chefe de enfermagem. Agora, vou dar outro Ctrl Z para retornar. Eu poderia simplesmente clicar aqui, apertar a tecla Delete, apaguei o conteúdo e venho chefe de enfermagem. É a mesma coisa, só que tem um detalhe. A gente tem que procurar o caminho que é menos trabalhoso, não é mesmo? Se você escrever por cima, ele muda todo o conteúdo da célula. Você pode perguntar, mas e se eu não tivesse errado toda, né, ou tivesse que trocar todo o conteúdo da célula, né? Eu vou aqui no enfermeiro, por exemplo, eu errei e coloquei enfermeiro. Aí, vamos supor que, olha, eu verifiquei enfermeiro. Se eu clicar aqui e escrever enfermeiro, ele vai, né, eu vou ter que escrever tudo de novo, assim como eu fiz aqui com o chefe de enfermagem. Agora, quando eu tenho que mudar apenas uma parte do conteúdo, eu dou um clique duplo aqui dentro, o cursor passa a ficar piscando lá dentro, eu apago a letra que eu errei e coloco a letra que eu acertei. E dou um Enter para fixar. Olha lá, já corrigi a palavra enfermeiro para enfermeiro. Deixa eu voltar aqui, eu dar um Ctrl Z e mostrar para vocês que existe uma outra alternativa para isso. Vamos supor que você tenha dificuldade com um clique duplo no seu mouse. Aí você seleciona a célula que você quer. Por exemplo, eu quero essa célula aqui, ó, a célula C4, né, de enfermeiro. E eu aperto o F2, a tecla de função F2. Tá vendo que o cursor ficou piscando lá? Só que ele ficou piscando na última letra inserida. Eu ando com as setinhas de orientação aqui do teclado até onde que eu quero, aperto a tecla Backspace para apagar e coloco a letra correta e aperto Enter. Perfeito? Então é dessa forma que eu mudo o conteúdo da célula. Se eu quero mudar o conteúdo da célula completo, basta escrever por cima, ou então apertar o Delete, apagar o anterior e escrever por cima. É um trabalho maior, né? Mas se você preferir, seleciona a célula, aperta o Delete e escreve de novo. Ou seleciona a célula e escreva, né, de novo por cima. Perfeito? Agora, se eu quero mudar o conteúdo da célula, mas parcial, ou seja, alguma coisinha que eu errei, eu dou um clique duplo lá dentro e o cursor fica piscando lá para eu apagar o conteúdo, o caractere errado, ou eu aperto o F2 e o cursor pisca automaticamente para que eu possa mudar o caractere que eu digitei errado. Perfeito? É assim que eu faço as mudanças no Excel. Imediatamente as mudanças eu aperto a tecla Enter para fixar esse conteúdo. Muito bom? Mais um dia, né, de trabalho. Inserimos uma coluna, né? Depois nós redimensionamos essa coluna, vimos a característica das colunas que são inseridas, depois a gente inseriu as funções e aprendemos como que a gente faz para corrigir erros que porventura a gente vier a cometer. Muito obrigado a todos vocês por estar aqui, né, nos prestigiando. Fiquem com Deus, que Jesus Cristo seja a luz do caminho de cada um.